Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: escrito no livro sagrado. Segunda Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao 7. Segunda Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao 7. E que diz assim a palavra do Senhor. O título diz: Josias abole a idolatria. O tema é escrito no livro sagrado. E diz assim a palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e 31 reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi. E no 10º ano começou a purificar a Judá, e a purificar dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição, e derribou perante ele os seus altares de Bealim, e cortou as imagens de sol, como estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e a aspergiu sobre as sepulturas dos que assim tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém, e o mesmo fez na cidade de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e até em Natfale, e em seus lugares assolado ao redor, e tendo derrubado os altares, e os bosques, e as imagens de esculturas, reduziu ao pó, e tendo cortado todas as imagens do sol, e em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao Deus que fez o céu e a terra. A Bíblia está mostrando a vida e a história de um homem que assim viu, ouviu e soube dos mandamentos de Deus. E uma vez observando a vida daqueles que assim foram destruídos por não observar os mandamentos, eu digo para você, está escrito no livro sagrado que tudo aquilo aos quais que Deus vai chamar a responsabilidade, a vida de um homem, a vida de uma mulher, um dia estará perante Deus, e Ele assim mostrará tudo aquilo que é escrito no livro sagrado. O homem e a mulher tinha que observar, e uma vez não observando, decaíram nos seus próprios caminhos e se esqueceram que o Deus que está nos céus e na terra, Ele assim anota e escreve tudo para se julgar um homem e para se julgar uma mulher, que está escrito no livro. Tem que ter alguém anotando, tem que ter alguém escrevendo, e a Bíblia diz e nos mostra que está escrito. Aleluia, glórias a Deus. E aqui está a vida deste homem.
A vida deste homem que é o rei Josias. Ele procurou observar os mandamentos. Ele procurou tirar todas as abominações que assim tinha feito Deus ficar irado. E Deus estava irado com o povo, porque o povo tinha se esquecido dele. Não queria mais adorar o Criador, queria antes seguir os seus próprios caminhos. Mas aquele que uma vez deu o dom da vida, deu o dom que nós assim venhamos a viver sobre a face da terra, um dia ele iria requerer e cobrar. E o rei Josias sabia que se uma vez ele estava no poder, foi porque o Deus que fez o céu e a terra o colocou lá. E ele procurou observar os mandamentos. Ele viu a tudo que estava escrito e começou a colocar a casa em ordem. Ele primeiro começou a tirar tudo aquilo que desagradava ao Criador, aquilo que assim tinha feito o povo de Israel pecar. E muitos até, eu creio que até questionaram que o rei estava fanático, que o rei estava maluco, que isso era doideirice, que não precisava disso tudo para servir a Deus. Mas o rei, sabendo e olhando um pouquinho atrás a vida daqueles que assim não serviram a Deus de todo o coração, vinha perecendo. Aleluia, glórias a Deus. Escrito no livro sagrado. Você procurou observar os mandamentos? Você já procurou ver os mandamentos de Deus? Enquanto a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que observa os mandamentos de dia e de noite, para que possa andar no caminho reto e que possa andar com o Criador. Devemos observar que nem todo o livro vai te dizer a direção para ir para os céus, mas o único livro aonde está escrito os mandamentos de Deus é a Bíblia Sagrada. É a lei de Deus dada por Moisés e assim confirmada por Jesus Cristo, tirando o exagero dos homens, para que nós assim viéssemos a entrar na vontade de Deus. Aleluia. O rei Josias aboliu a idolatria. Ele reparou o templo e começou a adorar a Deus de todo o seu coração. E a Bíblia diz que o mandato dele foi o seguinte: que quem não adorasse a Deus, que seria extirpado, que seria tirado da cidade, porque só poderia ficar os verdadeiros adoradores, aqueles que estavam assim, adorando a Deus em espírito e verdade, e que quem não tivesse adorando, que viesse a ser tirado, para que assim a ira de Deus viesse se acalmar, e Deus não viesse com o julgamento em cima do povo. E a Bíblia diz que ele chama o sumo sacerdote. E vem o sumo sacerdote Ilquias, e o rei diz para ele assim: será que existe alguém que possa nos direcionar e dizer o que Deus quer mais de nossas vidas? E Ilquias ouviu a fama de uma profetisa de longe. E o rei falou: vai até ela e procurai saber o que o Criador quer mais. E se eu estou fazendo tudo aquilo que Deus assim tem se agradado que eu venha fazer sobre a face da terra. E eles foram. E após eles ir, ao longe, Deus já havia falado com a profetisa. Ao longe Deus já havia lhe avisado que eles iam lá. E após eles chegar e perguntarem a ela, a profetisa Hulda, ela vos diz o seguinte: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como ao teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes,
e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, eu não vos cobrarei. Viverás em paz, e serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal, todo o mal. Havia uma cobrança da parte de Deus para o povo, e para aqueles que assim, anteriormente, antes do rei tomar posse, aqueles que assim queimavam incenso a outros deuses, adorava a outros deuses e não servia a Deus de todo o coração, havia o furor da ira de Deus, e Deus iria cobrar. Mas o rei, quando foi levantado no seu tempo, o rei Josias, a Bíblia nos diz que a primeira coisa que ele foi fazer foi buscar a Deus de todo o coração, foi abolir a todas as idolatrias, a todos os feiticeiros foi tirar a todos os bruxos, todos aqueles que assim estavam acendendo a ira de Deus. E você acha que não está acendendo? Você que está adorando a outros deuses, você acha que Deus está tranquilo contigo? Ele está irado contigo. Adore ao único Deus, ao Deus que fez o céu e a terra. Assim o rei Josias fez. Ele botou a casa em ordem, e quem não quisesse adorar a Deus, que era para ser tirado da terra de Israel, e todos vieram a adorar o Senhor, a adorar o Criador. E a Bíblia nos diz que o rei começou a celebrar. Ele começou a celebrar a Páscoa. Ele orou pelo povo, adorou a Deus, e se esqueceu de um mandamento. De todos os mandamentos que ele havia observado, ele se esqueceu de um. Ele estava fiel ao Criador, ele estava fiel a Deus, e de repente ele se esquece de um mandamento, que é: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele teve a resposta de Deus. Tudo que o seu coração queria saber, Deus lhe falou, porque ele de todo o coração buscou ao Senhor. Mas ele se esqueceu de um mandamento, e o mandamento era este: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo estava no pináculo do templo, a Bíblia diz que o diabo chegou para ele e falou assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus Cristo tão somente falou para Satanás assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E eu vou te dizer o porquê de que aquele rei se esqueceu do mandamento. Porque está escrito no livro sagrado. Esta palavra, que é a palavra de Deus, ela não é um livro comum e natural. É aqui que nós entendemos o mundo espiritual. É aqui neste livro que nós entendemos o mundo dos bruxos e o mundo dos profetas, o mundo dos feiticeiros e o mundo dos crentes, o mundo daqueles que servem ao diabo e o mundo daqueles que servem ao Deus que fez o céu e a terra, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Se você quer conhecer o inimigo da tua alma, não precisa você buscar no livro de bruxaria, ou no livro de feitiçaria, ou no livro de idolatria. É só você observar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz de muitos bruxos que Deus jogou por terra, de muitos feiticeiros que o Senhor jogou por terra. Está escrito neste livro que o Senhor, Ele não dorme. Os que adoram ao Deus em espírito e em verdade recebem galardão nos céus e adoram ao único Criador.
E aqui está o rei. O rei Josias mandou destruir todas as imagens de escultura, todos os idólatras. Ele falou: se converta e adore ao único Deus. E todos aqueles que estão andando torto, e os meninos escandalosos, não cause mais escândalo. Deixe de ser do outro lado e passe a ser cabra macho, homem sincero de Deus. As mulheres a mesma coisa. O rei botou a casa em ordem, e quem não viesse a obedecer o que está escrito no livro sagrado, que viesse assim a ser punido. E palavra de rei é uma só. Aleluia. Glórias a Deus. E eu digo para você que o rei Josias se esqueceu de uma coisa. Ele se esqueceu daquilo que está escrito no livro sagrado. E ele se esquecendo daquilo que está escrito no livro sagrado, sabe o que aconteceu? Duro foi para ele. Mas irmão, desde o início você falou que ele foi fiel. Ele foi fiel. Desde o início você falou que ele observou os mandamentos e cumpriu. Ele observou e cumpriu. Mas ele se esqueceu de um mandamento. De todos aqueles que ele observou, ele se esqueceu de um. Porque é escrito no livro sagrado: temos que observar todos os mandamentos. E a Bíblia diz que ele foi se meter numa briga que não era dele. E aí é que é o perigo. Você querer entrar onde você não foi convidado, aonde Deus não mandou você ir. Porque escrito no livro sagrado tem que se observar, tem que se obedecer aquilo que Deus tem mandado. Fique fraco sim, porque a fraqueza é a natureza de todo homem. Porque a Bíblia diz que o justo pode tornar a cair, mas o Senhor o levantar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Ainda que você esteja fraco, continue caminhando. Não se renda ao inimigo. Não se renda para aquele que quer destruir a tua alma. Não vá para o mundo. Continue perseverando, porque hoje você pode estar fraco, mas amanhã você vai ser uma fortaleza. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o maior erro do rei Josias, apesar que ele não morreu em pecado, mas ele assim passou à frente de Deus, indo aonde não era para ir. A Bíblia diz que um outro rei se levantou para pelejar contra o outro. E o rei Josias foi tentar tirar as dores, foi tentar tomar as dores daquele outro rei. E Deus não tinha mandado ele ir. Deus não tinha mandado ele pelejar contra aquele rei, e ele foi. E a Bíblia diz que Josias provoca a ira do rei do Egito e é morto. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que ele poderia viver um pouco mais, mas ele não observou o que o rei tinha falado para ele. A Bíblia nos diz que o outro rei estava saindo para pelejar contra o rei Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti,
contra ti não venho hoje, senão contra esta casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse, e guarda de te opores a Deus, que é comigo para contigo não destruir. Porém Josias não virou o rosto dele, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido a palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio a pelejar no vale Meguido. A Bíblia diz que Deus usou o rei Neco em seus lábios, que não era para ele entrar naquela briga que não era dele. Aquela briga não era do rei Josias. E ele foi tentar comprar barulho. Ele foi tentar defender o outro rei, e Deus não mandou ele ir. E assim foi a sua destruição. Que a Bíblia diz que quando ele entrou na peleja, ele não chegou nem a lutar. Um de seus flecheiros do rei Neco o atingiu. E ele, ferido, acabou falecendo. Está vendo aí o perigo? Se Deus não mandou você ir, você não vá. Se Deus não mandou você pelejar naquele negócio, não vá pelejar. Porque Deus só vai contigo se Ele te permitir ir lá, senão Ele nem vai. Só entre aonde Deus tem te autorizado a ir, porque senão você vai entrar no vento. Vigia cada dia. Escrito no livro sagrado, devemos observar, devemos praticar e devemos obedecer. Nós somos seres humanos, eu sei disso. Temos tendência a muitas decaídas, temos tendências a muitas fraquezas, mas burrice é permanecer no erro. Burrice é ser cabeça dura e falar e fazer, não, quem sabe sou eu. Aí você vai ter um acidente em sua vida. Vigie, vigie, porque há um tempo para se esconder e há um tempo para se apresentar a Israel. Há um tempo para pelejar e há um tempo para descansar. Por isso, vigie a cada dia, porque essas são as palavras de hoje. Tirai as abominações que tem desagradado ao Senhor e adore ao Criador. Por isso, no dia de hoje, observe os mandamentos e observe aquilo que Deus tenha falado para ti. Faça que nem esse rei. Vai lendo, procure ver se está escrito o que a gente fala, porque nem tudo você deve sair engolindo, porque a Bíblia diz que ela é capítulos e versículos, e cada capítulo e versículo contém uma história de uma época e de um tempo, daquilo que um dia aconteceu, daquilo que um dia aconteceu naquela época. A cada época que se passou, escrito neste livro, teve um acontecimento e uma catástrofe. Por isso, procure observar os mandamentos de Deus, e você vai ser abençoado grandemente. Essas são as palavras de hoje. Procure o profeta, procure o sacerdote. O sacerdote te orientará ao profeta, e o profeta vai te dar uma resposta da parte de Deus, daquilo que você deve fazer. Porque ainda há profeta em Israel. Ainda há profeta em Israel. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima. Não olhe para a vida de A, B ou C, procurando desculpa para não querer caminhar.
dizendo: ah, mas fulano está assim, cicrano está assim. Nós somos seres humanos. Do mesmo jeito que um homem ou uma mulher falha, você pode falhar também. Procure caminhar, porque a salvação é individual. E a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si a Deus. Cada um de nós vamos estar perante o Criador para prestar conta de todos os nossos atos. Seja sábio, observe os mandamentos, porque escrito no livro sagrado, você vai ter uma orientação melhor daquilo que você deve fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar nos céus. Esta é a palavra de hoje. Que Deus possa falar mais forte e abençoar mais e mais o teu, o meu e o nosso viver. Que Ele possa falar mais forte. E observe no livro, porque escrito no livro sagrado, você vai ter resposta de Deus para a tua vida. E que Deus possa falar mais forte e iluminar mais e mais o teu, o meu e o nosso coração.